Existe um momento na jornada de qualquer ser humano em que algo fundamental começa a se deslocar por baixo da superfície da vida cotidiana. Uma mudança tão sutil que você pode passar meses sem perceber que ela já está acontecendo. E quando finalmente você nota, quando finalmente você reconhece que aquelas atividades que costumavam preencher seus dias com sentido agora parecem estranhamente vazias, quando você percebe que os prazeres que antes iluminavam sua existência agora brilham com uma luz fosca e distante, é comum que o pânico se instale. Deixe-me dizer algo que pode soar estranho à primeira vista, mas que carrega uma verdade profunda. Essa perda de alegria não é um problema a ser resolvido. Não é um sintoma de depressão que precisa ser medicado. Não é cinismo ou amargura tomando conta de você. É uma transição. É uma porta se abrindo para algo que você ainda não consegue nomear, mas que está esperando por você do outro lado dessa aparente escuridão. As pessoas costumam descrever essa fase com palavras carregadas de medo. Elas dizem que nada mais as empolga, que perderam o gosto pela vida, que sentem como se estivessem atravessando uma terra devastada onde antes havia jardins florescendo. E eu compreendo esse medo porque eu já estive lá, porque eu já olhei para as mesmas atividades que antes me davam prazer e senti apenas um vazio desconcertante onde deveria haver satisfação. Mas aqui está o que você precisa entender sobre essa transição. Ela não representa um fim, ela representa uma evolução na sua consciência, um amadurecimento que está te levando para além das formas superficiais de felicidade que você perseguiu até agora. Você está sendo convidado a descobrir algo mais profundo, mais estável, mais verdadeiro do que a montanha-russa de emoções que você tem chamado de vida plena. Pense por um momento sobre o que você realmente quer dizer quando usa a palavra felicidade. Quando você descreve aqueles momentos em que se sente genuinamente bem, você percebe que a maior parte do que chamamos de alegria é, na verdade, alívio? É o fim temporário de um desconforto que nós mesmos criamos. Quando você sente fome e come algo delicioso, o prazer que você experimenta não é a comida em si, é o fim da fome, é o término de uma sensação desagradável. Quando você trabalha a semana inteira esperando pelo fim de semana, a satisfação que você sente no sábado pela manhã não é sobre o sábado em si, é sobre não estar mais preso às obrigações e pressões da semana. Eles descobrem, mais cedo ou mais tarde, que o que chamam de felicidade é essencialmente o ciclo interminável de criar tensão para depois experimentar o alívio de liberá-la. Eu vi isso claramente pela primeira vez quando observei meu próprio comportamento com redes sociais. Percebi que eu criava ansiedade ao ficar longe delas, uma sensação incômoda de estar perdendo algo importante. E então, quando finalmente checava as notificações, o que eu sentia era alívio, não alegria genuína. Era como coçar uma coceira, e o prazer estava apenas em parar de sentir o desconforto da coceira, não em descobrir algo maravilhoso. Você está constantemente se colocando em estados de carência, de necessidade, de desconforto sutil ou explícito, apenas para poder experimentar o prazer efêmero de satisfazer essas necessidades. É como se estivéssemos constantemente criando pequenos problemas para nós mesmos só para ter a satisfação de resolvê-los. E chamamos esse ciclo exaustivo de vida feliz. Quando essa compreensão realmente penetra em você, quando você vê com clareza absoluta que está participando de um jogo elaborado de autoenganação, algo inevitável acontece. O jogo para de funcionar. As pessoas frequentemente entram em pânico nesse ponto porque parece que algo está profundamente errado com elas. Parece que perderam a capacidade de sentir prazer. Mas, na verdade, o que aconteceu é que você viu através da ilusão e agora não consegue mais acreditar nela com a mesma intensidade. É como assistir a um filme cuja reviravolta você já conhece. Você ainda pode ver o filme, ainda pode apreciá-lo de certas formas, mas nunca mais terá aquele impacto inicial, aquela surpresa, aquele envolvimento total.
Você está vendo através do jogo de busca por prazer, reconhecendo-o pelo que realmente é. Um ciclo de criar desconforto e aliviá-lo repetidamente, como um viciado que precisa da droga não para ficar bem, mas apenas para não se sentir mal. Deixe-me oferecer uma imagem que pode ajudar você a entender o que está acontecendo durante essa transição desconcertante. Imagine que você passou a vida inteira em uma caverna escura e sua única fonte de luz era uma vela piscante que projetava sombras dançantes nas paredes de pedra ao seu redor. Você aprendeu a viver naquele mundo de sombras. Você até desenvolveu preferências. Algumas sombras eram mais interessantes que outras. Algumas formas na parede pareciam belas ou emocionantes. E você organizou toda a sua experiência de vida em torno dessas sombras piscantes. Então, um dia, alguém apaga a vela e te leva para fora da caverna, para a luz plena do dia. E o que acontece? Seus olhos doem. Você fica desorientado. A realidade parece estranhamente plana e sem graça comparada com aquelas sombras dramáticas que dançavam nas paredes. Eles observam que as pessoas que viveram a vida inteira na caverna frequentemente querem voltar correndo para a escuridão familiar, para a dança reconfortante das sombras, porque a luz do dia parece opressiva e sem sentido no início. Mas você precisa dar tempo aos seus olhos para se ajustarem. Você precisa permitir que sua percepção se recalibre para essa nova forma de ver. Porque, eventualmente, quando você finalmente consegue enxergar adequadamente sob a luz do sol, você percebe que aquelas sombras na parede eram apenas uma representação empobrecida de uma realidade infinitamente mais rica e detalhada. Você vê cores que nunca imaginou. Você distingue texturas e profundidades que eram impossíveis de perceber nas sombras bidimensionais. Você descobre um mundo inteiro que sempre esteve lá, mas que você simplesmente não tinha capacidade de perceber enquanto estava preso àquela única vela piscante. É exatamente isso que está acontecendo quando os velhos prazeres param de funcionar, quando as atividades familiares perdem seu brilho, quando você se sente como se tivesse perdido algo precioso, mas não consegue identificar exatamente o que. E aqui está onde a maioria das pessoas comete um erro crucial que pode prolongar esse período de transição por anos ou até décadas. Quando você sente que os prazeres antigos não funcionam mais, quando você percebe que aquela viagem que deveria te empolgar parece estranhamente vazia, que aquele hobby que costumava absorver sua atenção agora parece tedioso, e até mesmo estar com amigos não traz mais aquela sensação de conexão que trazia antes. A reação instintiva é buscar estímulos mais fortes. Você pensa que talvez precise de experiências mais intensas, de hobbies mais emocionantes, de viagens para lugares mais exóticos, de relacionamentos mais apaixonados, de conquistas mais impressionantes. Você começa a buscar aquela próxima coisa que vai finalmente reacender a chama, que vai fazer você se sentir vivo novamente, como se sentia antes. Mas eu preciso te dizer algo fundamental. Você está indo na direção completamente errada. Tentar recapturar a alegria perdida através de estímulos mais fortes é como tentar resolver o problema da tolerância a drogas aumentando a dose. Você pode obter um alívio temporário, um breve retorno daquela sensação que você está buscando, mas você está essencialmente aprofundando o problema, não resolvendo-o. Você está apenas subindo o volume da mesma música que já não ressoa mais com você, quando o que você realmente precisa é de silêncio. O que você precisa não é mais estimulação, é menos. Não mais busca, mas menos busca. Não preencher o vazio com coisas novas, mas permitir que o vazio exista e revelar o que ele realmente é. Porque esse aparente vazio não é morte, não é ausência, não é o fim de algo precioso. É espaço, é potencial, é solo fértil, onde algo completamente novo pode finalmente crescer. Você vê, existe algo que está esperando para ser descoberto do outro lado dessa perda de alegria. Algo que as pessoas ao longo da história têm tentado descrever,
com palavras inadequadas, porque nossa linguagem foi construída principalmente para falar sobre objetos e ações, não sobre estados de ser. Alguns chamam isso de paz interior, outros de presença, outros de consciência pura. Mas todas essas palavras falham em capturar a qualidade essencial dessa experiência. Deixe-me tentar descrever. É uma sensação fundamental de que tudo está bem. Não que tudo esteja perfeito, não que não haja problemas ou desafios, não que você esteja sempre feliz ou sempre confortável, mas uma percepção profunda e inabalável de que na base de tudo, por baixo de todas as circunstâncias mutáveis da vida, existe uma completude fundamental. Uma okayness, que não depende de nada estar particularmente bom ou ruim em sua vida. Isso não é emocionante. Não é o tipo de coisa que você vai querer postar em suas redes sociais ou contar aos seus amigos com entusiasmo vibrante. É silencioso, é sutil, é quase imperceptível, porque não contrasta com nada, porque não é uma onda que sobe e desce, mas o próprio oceano sobre o qual todas as ondas se movem. Eu descobri isso nos momentos mais banais da vida, lavando louça em uma tarde qualquer, caminhando sem destino por uma rua familiar, sentado em silêncio antes do dia começar. Não havia nada de especial acontecendo, nenhuma conquista, nenhum prazer particular, apenas a simples experiência de estar vivo. E, no entanto, havia uma qualidade de plenitude naquele momento que não dependia de nada além do próprio momento. As pessoas que chegam a esse lugar descrevem frequentemente como algo decepcionante no início, porque não tem o drama ou a intensidade das alegrias antigas, mas, eventualmente, reconhecem que é infinitamente mais valioso porque não pode ser perdido. Porque não depende de circunstâncias externas, porque está sempre disponível, não importa o que esteja acontecendo em suas vidas. Agora, enquanto você continua seguindo essa jornada comigo, através dessas palavras, enquanto talvez esteja reconhecendo elementos da sua própria experiência nessa descrição, eu quero fazer uma pausa e te convidar para algo. Se o que estou compartilhando está ressoando com você, se você sente que há algo aqui que vale a pena explorar mais profundamente, eu gostaria que você considerasse se inscrever neste canal. Mas não faça isso de forma automática ou distraída. O que eu quero te pedir é mais específico do que isso. Antes de decidir se inscrever ou não, pause por um momento e identifique qual foi a palavra ou frase que mais tocou você até agora neste vídeo. Pode ser algo que provocou reconhecimento, ou algo que gerou resistência, ou algo que simplesmente fez você parar e considerar por um instante. Depois que você identificar essa palavra ou frase, então decida conscientemente se quer continuar essa exploração comigo através de outros vídeos. Estou criando este espaço para pessoas que estão genuinamente interessadas em olhar para essas questões com profundidade. Então, só se inscreva se isso realmente importa para você. Continuando, há algo que você precisa entender sobre a excitação, sobre esse estado elevado de emoção intensa que nossa cultura valoriza tanto e que você pode estar sentindo falta agora que os velhos prazeres não funcionam mais. A excitação é essencialmente exaustiva. Ela consome recursos imensos do seu sistema nervoso, ela requer energia constante para ser mantida, ela cria um estado de tensão em seu corpo e mente que é insustentável a longo prazo. Pense em como você se sente após um dia extremamente emocionante, após uma experiência que te deixou em êxtase, após um evento que você antecipou por semanas ou meses. Você se sente preenchido, completo, satisfeito de forma duradoura? Ou você se sente esgotado, com uma sensação de vazio no dia seguinte, já começando a buscar a próxima coisa que vai te dar aquele high novamente? Eles notam que isso funciona exatamente como um padrão de vício, onde você precisa de estímulos cada vez mais fortes para obter o mesmo efeito, onde os intervalos entre os highs se tornam cada vez mais difíceis de suportar, onde sua linha de base de satisfação vai gradualmente diminuindo até que você não consegue mais funcionar
sem estar constantemente buscando o próximo pico de experiência. Você fica preso em uma montanha russa que só tem direção descendente no longo prazo, mesmo que haja subidas temporárias ao longo do caminho. E, eventualmente, você chega a um ponto onde nem mesmo as experiências mais intensas conseguem te dar aquele sentimento que você está buscando. E é aí que muitas pessoas entram em desespero real, pensando que perderam permanentemente a capacidade de sentir alegria. Mas você não perdeu nada. Você simplesmente saturou aquele sistema particular de busca de prazer. Você esgotou a capacidade daquele mecanismo de te proporcionar satisfação genuína. E isso é, na verdade, uma bênção disfarçada, porque agora você finalmente tem a oportunidade de descobrir algo que não está sujeito a esse ciclo de habituação e necessidade de doses crescentes. Você pode descobrir uma forma de bem-estar que não flutua, que não precisa ser perseguida, que não se desgasta com o uso repetido. Mas para fazer isso, você precisa parar de tentar forçar que aconteça. Você precisa compreender algo fundamental sobre como essa transformação funciona. Não existe nenhum método, nenhuma técnica, nenhuma prática que você possa aplicar com esforço deliberado para alcançar essa mudança de perspectiva que estou descrevendo. Isso é profundamente frustrante para a mente orientada a objetivos que todos nós desenvolvemos, para essa parte de você que quer saber exatamente quais passos seguir, qual procedimento aplicar, como fazer isso acontecer através de determinação e trabalho duro. Mas tentar forçar essa transformação é como tentar forçar você mesmo a adormecer quando está tendo insônia. Você já notou que quanto mais você tenta dormir, quanto mais você se esforça para fazer o sono chegar, quanto mais você se concentra em conseguir adormecer, mais desperto você fica? É exatamente assim que funciona com essa mudança de consciência. O próprio ato de tentar fazer acontecer, de se esforçar para alcançá-la, cria tensão e expectativa que bloqueiam a possibilidade de que ela ocorra naturalmente. Eu passei anos tentando forçar essa mudança através de práticas espirituais intensas, através de meditações longas e disciplinadas, através de retiros silenciosos e jejuns, através de leitura de textos sagrados e tentativas de implementar seus ensinamentos com rigor militar. E sabe o que aconteceu? Nada. Ou, pior que nada, eu criei uma nova forma de busca, uma nova forma de insatisfação disfarçada de busca espiritual. Eu transformei a busca por transcendência em apenas mais um jogo de criar necessidade e tentar satisfazê-la, em mais uma versão sofisticada do mesmo padrão viciante que eu estava tentando transcender. Foi apenas quando eu finalmente desisti, quando eu parei de tentar fazer qualquer coisa acontecer, quando eu aceitei que talvez isso nunca fosse acontecer comigo e que isso tinha que estar tudo bem também, que algo finalmente começou a mudar. Não porque eu desisti da maneira certa, ou porque desistir é a técnica secreta, mas porque genuinamente parar de buscar criou espaço para que algo diferente emergisse. Então, deixe-me falar sobre esse espaço, sobre esse vazio que pode estar te assustando agora. Esse lugar onde costumavam estar seus prazeres e motivações, e agora parece haver apenas ausência. Você precisa aprender a abraçar esse vazio não como morte, mas como potencial puro. Pense em uma tigela bonita e bem feita, mas completamente vazia. O que torna a tigela útil não é o material de que ela é feita. Não são suas paredes elegantes ou sua forma agradável, mas o espaço vazio dentro dela. É precisamente porque ela está vazia que pode ser preenchida. É precisamente porque não contém nada que pode conter qualquer coisa. Você precisa se tornar vazio como essa tigela. Você precisa permitir que esse espaço exista sem imediatamente tentar preenchê-lo com novas atividades, novos hobbies, novos objetivos, novas formas de entretenimento ou distração. As pessoas têm um medo profundo de vazio porque confundem vazio com vácuo, com ausência de vida, com morte. Mas o vazio que estou descrevendo é mais parecido com o espaço em uma sala.
É o que permite movimento. É o que permite que as coisas existam e se relacionem umas com as outras. Sem esse espaço, tudo estaria comprimido e imóvel. Não haveria possibilidade de mudança, ou crescimento, ou novidade. Eles aprendem eventualmente que o vazio não é o oposto da plenitude, mas sua própria precondição, que você não pode estar verdadeiramente cheio enquanto estiver abarrotado com conteúdo que não pertence realmente a você, com desejos que não são genuinamente seus, com buscas que você herdou da cultura ou da família, ou de velhas versões de si mesmo que não existem mais. Permitir esse vazio requer uma coragem tremenda, porque vai contra tudo o que você aprendeu sobre como viver. Vai contra o impulso condicionado de estar sempre fazendo algo, sempre buscando algo, sempre se movendo em direção ao próximo objetivo, ou prazer ou conquista. Mas eu estou te dizendo que esse período de aparente esterilidade, essa fase onde nada parece ter sabor ou cor ou significado da forma que costumava ter, é, na verdade, um dos períodos mais férteis e importantes de toda a sua vida. É quando o solo está sendo preparado para algo completamente novo crescer. Algo que você não poderia ter plantado deliberadamente, porque você ainda não sabia que isso existia. Você só precisa não preencher esse espaço prematuramente com mais do mesmo, com novas versões das velhas buscas pintadas com cores diferentes. Então, o que você realmente faz durante esse período de transição? Como você vive sua vida quando os velhos motivadores não funcionam mais, mas o novo ainda não emergiu claramente? A resposta é surpreendentemente simples, embora nada fácil. Você simplesmente continua vivendo, mas sem expectativa de que as atividades da vida te tragam felicidade. Você lava a louça, mas não porque lavar louça vai te fazer feliz. Você vai trabalhar, mas não esperando que o trabalho te preencha. Você encontra pessoas, mas sem a demanda de que esses encontros te deem algum tipo de satisfação particular. Você faz o que a vida exige que seja feito. Você responde ao que surge, mas sem essa camada adicional de exigir que tudo isso te faça sentir de uma certa forma. E aqui está a parte crucial. Você observa seu estado com curiosidade genuína em vez de julgamento constante. Quando você percebe que está se sentindo vazio, ou entediado, ou indiferente, em vez de imediatamente tentar consertar esse estado, ou se culpar por estar se sentindo assim, ou entrar em pânico sobre o que isso significa sobre você, você simplesmente nota. Você diz para si mesmo de forma neutra e curiosa: "Ah, olha só, agora tem esse sentimento de vazio aqui. Interessante." E então, você continua com o que estava fazendo, sem adicionar uma história dramática sobre o que esse sentimento significa, ou o que você precisa fazer a respeito dele. Eles percebem que a maior parte do sofrimento durante esse período de transição não vem do vazio em si, mas das histórias que contam sobre o vazio, das interpretações catastróficas que fazem sobre o que ele significa, do medo constante de que isso seja permanente ou de que haja algo fundamentalmente errado com eles. Você também precisa parar completamente de comparar seu estado atual com como você costumava se sentir, ou com como você imagina que deveria estar se sentindo. Toda comparação cria sofrimento porque estabelece uma discrepância entre o que é e o que você acha que deveria ser, e enquanto você estiver focado nessa discrepância, você não pode estar presente com o que realmente está aqui agora. Quando você pega você mesmo pensando: "Eu costumava ficar tão empolgado com isso", ou "Eu deveria estar me sentindo grato agora", ou "Outras pessoas parecem conseguir aproveitar essas coisas, porque eu não consigo", você simplesmente reconhece que está fazendo comparações, deixa esses pensamentos passarem como nuvens atravessando o céu e retorna sua atenção para a experiência direta do momento presente, sem nenhuma história sobre como ele deveria ser diferente. Isso é prática. Não no sentido de algo que você faz para alcançar um objetivo futuro, mas no sentido de como você escolhe estar com a vida momento após momento. É prática no sentido de que você provavelmente vai esquecer 1000 vezes por dia
e vai se pegar voltando aos velhos padrões de busca ou comparação ou julgamento. E então, você simplesmente recomeça. Você retorna à postura de observação curiosa e aceitação do que é, sem adicionar demandas sobre como deveria ser. E gradualmente, tão gradualmente que você pode não perceber quando acontece, algo começa a mudar. Não porque você fez acontecer, mas porque você criou as condições para que pudesse acontecer. Você criou espaço. Você parou de encher cada momento com busca e distração. Você permitiu que o barulho se acalmasse o suficiente para que algo mais silencioso pudesse ser ouvido. E o que você eventualmente descobre, se tiver paciência para atravessar esse deserto aparente, sem tentar transformá-lo em um oásis através de força de vontade, é que aquela okayness fundamental que mencionei antes sempre esteve lá. Ela não é algo que precisa ser criado, ou conquistado, ou merecido. Ela é a natureza básica da própria existência, quando você para de adicionar todas as camadas de busca e resistência e julgamento. É como descobrir que você estava procurando por seus óculos enquanto eles estavam no seu rosto o tempo todo. É tão básico e tão próximo que você passou a vida inteira olhando através disso sem reconhecer o que era. E uma vez que você começa a reconhecer isso, uma vez que você tem vislumbres repetidos dessa completude fundamental que não depende de nada estar particularmente bom ou ruim, algo relaxa profundamente dentro de você. Não que você para de ter preferências, ou de se importar com as coisas, ou de agir no mundo, mas você não está mais existencialmente dependente de que as coisas sejam de uma certa forma para que você possa estar bem. Eu não vou fingir que isso resolve todos os seus problemas, ou que você vive em bem-aventurança constante a partir desse ponto. Você ainda vai ter dias ruins, você ainda vai sentir dor e frustração e tristeza e raiva e todo o espectro de emoções humanas. Mas há uma diferença fundamental entre sentir essas coisas sobre um fundamento de okayness básica versus senti-las quando você está existencialmente ameaçado por elas, quando você está interpretando cada emoção difícil como evidência de que algo está fundamentalmente errado com você ou sua vida. É a diferença entre ondas na superfície do oceano e o oceano inteiro sendo revirado por uma tempestade. As ondas podem ser grandes, podem ser intensas, podem às vezes te derrubar, mas o oceano em si permanece o oceano, permanece completo, permanece fundamentalmente não ameaçado por nenhuma onda particular, não importa quão dramática ela seja. Então aqui estamos, chegando ao fim desta conversa, e eu espero que algo do que compartilhei tenha iluminado esse período pelo qual você pode estar passando, tenha ajudado você a ver que não está quebrado ou perdendo sua humanidade, mas possivelmente atravessando uma das transições mais importantes disponíveis para qualquer ser humano. E enquanto nos aproximamos do final, eu quero te convidar a se juntar a esta comunidade se você sentir que pertence aqui. Não porque você precisa de mim ou de mais conteúdo ou de outra coisa para adicionar à sua busca, mas porque às vezes é útil saber que outras pessoas estão navegando essas mesmas águas profundas e silenciosas, e você não está sozinho nessa jornada, mesmo que ela seja fundamentalmente solitária. Se inscreva se isso fizer sentido para você, e mais importante, compartilhe sua própria experiência nos comentários abaixo. Conte-me onde você está nessa jornada. Você está no meio daquele período desconcertante, onde os velhos prazeres pararam de funcionar? Você já encontrou vislumbres daquela okayness fundamental que não depende de circunstâncias? Você está lutando contra a transição? Ou aprendendo a permitir que ela se desenrole? O que mais ressoou com você nesta conversa? E o que provocou resistência ou dúvida? Esta comunidade cresce através das histórias reais de pessoas reais, navegando essas questões profundas. Então, sua contribuição genuína importa. Não estou procurando por concordância ou elogios. Estou procurando por verdade, por honestidade crua, sobre como realmente é estar nesse caminho. Deixe suas palavras aqui. Deixe que elas se juntem às vozes de outros
que estão fazendo essa mesma jornada misteriosa e assustadora e finalmente libertadora de soltar a busca incessante e descobrir o que sempre esteve esperando silenciosamente por baixo dela.